Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão do nosso canal Matemática com Will.t no segmento Will PTV in Space. Hoje, então, trazendo para vocês aí a missão da Rocket Lab, missão que se chama... deixa eu ver aqui para mais rapidinho. A missão que se chama Virgínia is for Lunch Lovers. Então, a primeira missão aí em solo americano, né? Lembrando que a Rocket Lab, né, normalmente ela costumava fazer as missões dela na Nova Zelândia, porém agora com a nova base então na Virgínia, nos Estados Unidos. Hoje, né, a princípio, se tudo ocorrer bem aí, né, teremos a primeira missão do Electron em solo americano, né? Lançamento então previsto para acontecer aí por volta das 8 horas da noite, no horário de Brasília. E vamos aqui acompanhar ao vivo, então, a mais essa missão de hoje, especial aí, histórica, né? Primeira missão, então, em solo americano da Rocket Lab. E na missão de hoje, né, a Rocket Lab, então, vai levar ao espaço, então, 3 satélites aí no total. Na primeira leva, né, que são no total de 6, aí da missão, então, com a empresa, deixa eu só pegar aqui o nome, que eu não peguei, eu acho. Peguei. HAL 360, né? É uma empresa, então, que vai fazer a parte então, de radiofrequência geoespacial. Então, são um total de 6 satélites, né? Mas nessa primeira leva serão 3 satélites. E a gente vai atingir, então, uma órbita aí de 550 quilômetros de altitude. E o tempo médio, então, de duração dessa missão vai ser aproximadamente aí 57 minutos e 18 segundos, né? O tempo médio aí, então, da nossa missão de hoje. Desculpa. Lembrando, né, que a gente está monitorando a região lá na Virgínia, né, por conta então dos ventos de nível superior, né, na região. E isso então está dando trabalho lá para a equipe lá da Rocket Lab, né? Fazendo então dando dificuldade aí para fazer o lançamento, né? Mas até o momento nada de scrub. Até o momento nada de scrub, até o momento aí tudo ok para o lançamento, mas estamos aí monitorando a situação. Todas as informações aí estão sendo monitoradas nesse momento, tá? Então, o lançamento hoje previsto para acontecer às 20 horas, daqui a pouquinho, né? E vamos daqui a pouco, então, iniciar a nossa transmissão em conjunta com a Rocket Lab, direto da Virgínia, nos Estados Unidos. A primeira missão da Rocket Lab em solo americano, né? O primeiro lançamento do Electron, então, na Virgínia. Então, lembrando que hoje são 3 satélites da empresa HAL 360, né? A gente vai atingir, então, uma altitude aí de 550 quilômetros, né? Então, o tempo médio então, de duração aí da missão de hoje deve ser, então, de aproximadamente aí 57 minutos, tá? A gente vai acompanhar, então, tudinho, como sempre, completo até o final, né? Até o deploy. Fiquem ligados aí, não se esqueça, né, de já deixar aí o seu like, a sua inscrição e de compartilhar essa live. Já então vamos entrar em transmissão em conjunta com a Rocket Lab. Lembrando que a gente está verificando lá o clima no local, né? Porque, como eu falei anteriormente, no Twitter, a gente está com problema então com os ventos de níveis superiores, né? De camadas assim de nível superior. E com isso pode atrapalhar um pouquinho aí a missão, mas nada que até o momento não tenha impedido o lançamento, né? Até o momento está tudo ok para o nosso lançamento, tá? E lembrando que amanhã teria a missão da Coreia do Sul na base de Alcântara. Porém, devido então, a problemas com chuva, ela foi mudada para o dia 20, né? Terça-feira, no mesmo horário. Mas lembrando que não teremos transmissão para esta missão, tá?
Já estamos ao vivo então com a transmissão em conjunto com a Rocket Lab. Vamos acompanhar. Cadê? Então estamos ao vivo então com a transmissão em conjunta com a Rocket Lab, na primeira missão então da Electron no solo americano. Então nosso primeiro ponto de órbita a gente vai atingir aí no tempo de 9 minutos e 18 segundos, tá? Nosso primeiro ponto de órbita. E o nosso deploy vai ser então no tempo de missão de 57 minutos e 18 segundos. E o horário do lançamento está previsto para acontecer aí às 20 horas, no caso 8 horas da noite, horário de Brasília. Estamos ao vivo então, a transmissão em conjunta com a Rocket Lab. Você vai deixando aí seu like e compartilhando a live. E também deixando a sua inscrição. Para essa semana, né? Então, a gente só vai ter, por enquanto, a transmissão no dia 20, também terça-feira, na da tarde para noite. Aí, a missão, então, com Ariane Space, com as Pleiades 5 e 6, né? A partir aí, no horário da tarde, aí, mais ou menos da noite, né? Mas será tudo divulgado direitinho, né? Fique de olho, então, nas notificações do canal, tá? Para isso, então, é sempre importante ativar o sininho para receber então as novas notificações de aviso de live. Como essa semana então é semana de festas, né? Natal, então só vai ter então por enquanto esta missão da Adleira. Essa semana que vai se iniciar agora, né? É só a missão da Players, né? Com a Ariane Space. Então, neste momento já estamos ao vivo então com a transmissão em conjunto com a Rocket Lab, direto da Virgínia, nos Estados Unidos. Então, o horário de lançamento é previsto para acontecer às 20 horas no horário de Brasília. Ah, deixa eu me apresentar para vocês, né? Meu nome é William Pessoa, tá? Então eu sou o apresentador aqui do nosso canal e o PTV, no segmento InSpace. No caso, dentro do nosso canal Matemática com U.P. Daqui a pouco, então, já vai iniciar então, a transmissão em conjunto com a Rocket Lab, nos instantes. Aguardem aí mais um instante. Já está quase tudo pronto para o lançamento de hoje do Electron. Hoje estão levando aí 3 satélites da Hawaii 360. Então aí são telescópios, são satélites aí, né, de radiofrequência geoespacial. Ainda com a vinheta anterior, né, com a ação da Nova Zelândia, mas agora estamos nos Estados Unidos.
no estado da Virgínia. A nova sede, então, da Rocket Lab. Estamos ao vivo, então, com a nossa transmissão oficial em conjunto com a Rocket Lab. Desculpe. Então, a importância da missão Virginia is for lunch lover. Welcome to Rocket Lab's live broadcast of our very first Estamos ao vivo, from então, com a primeira missão ao vivo, direto da Virgínia, dos Estados Unidos. Beautiful sight to see Portanto, Electron on imagens ao pad in vivo do Virginia Electron. with chilly but clear weather here, just 2 miles back from Rocket Lab Launch Complex 2 over on the shoreline of Wallops Island. Faltando então My menos name is de Muriel Baker and 40 I'm here minutos with e Mission 30 Manager Jane segundos. McNichol. Thank you for joining us for today's mission, our 33rd launch of Electron, but our highly anticipated first flight of the launch vehicle from within the NASA Wallops Flight Facility in Virginia. Now, as we approach T0, we are keeping a close eye on the upper wind levels over LC2. Right now, they are trending red for launch, and if they remain that way, our operations team will likely go into a hold. But we have a 2-hour launch window today, so if we do go into a hold, the operations team will wait and watch for those wind speeds to come down to acceptable levels for liftoff. We'll keep you updated through the count, though, and on this broadcast if that happens. But in the meantime, Jane, it is great to have your company today. Now, as a mission manager for Rocket Lab, you know exactly how much work goes into the preparation and launch operations for our team and for our customers. All of that hard work leads to launch day. So why don't you tell us a bit about how the team is feeling as we approach T-minus 39 minutes on the clock? Yeah, on launch day, there is a buzz around our sites as it's the most exciting day of the whole mission process. Nothing beats the feeling of watching Electron lift off from the pad, knowing that it's the culmination of all of the hard work that goes into a mission, not just on behalf of Rocket Lab, but also our customers. Everyone really rallies together in support. The whole Rocket Lab team loves launch days, and all 1,500 of our people will be watching from our various factories and facilities tonight. We've got a mission name for today's launch that encapsulates those feelings well. We've added a qualifier to the state's well-known slogan and gone with Virginia is for launch lovers for today's mission. The name is both a nod to our new home for Electron and recognizes our partners, Virginia Space and the Mid-Atlantic Regional Spaceport, and NASA, who have all supported getting Electron to the pad today. Virginia is for launch lovers also ties in our Virginia-based customer flying today, Hawkeye 360. They've manifested a cluster of 3 satellites on Electron today that will form part of their constellation to detect and monitor radio frequency signals around the world, which Hawkeye 360 uses to provide geospatial insights to their global customers. Here's Hawkeye 360 to tell you a bit more about their mission. Vamos ver pouquinho então sobre a missão de hoje. Hawkeye 360 is engineering a new kind of vision. With satellite clusters that identify and geolocate RF signals, penetrating this hidden realm of human activity, activating RF's full potential in pursuit of a safer world, detecting illegal mining in Niger, monitoring dark ships around the Senkaku Islands, tracking GPS interference in Ukraine, identifying oil smugglers in Iran. The launch of Cluster 6 marks a major milestone. These new satellites will adopt a mid-latitude orbit, boosting coverage of regions along the equator for expanded RF frequencies and optimized data collection, all making for greater global insights. It's our first collaboration with Rocket Lab, from their brand new launch complex on Wallops Island, 37 and minutos our para o first launch lançamento. from our home state of Virginia, representing a major win for Virginia's flourishing space-based economy. With this launch, we continue to expand on our mission, further accelerating mission-critical data and revisit rates, and providing better domain awareness through RF datasets,
So analysts have the best tools to make the world a safer place. Serão lançados aí. Certeza Hawaii 360. It's exciting to be launching Hawkeye 360 today, and an honor to have their satellites be the first to leave our pad at Launch Complex 2. This mission will actually be the first of many with Hawkeye 360, who last year signed on for 3 Electron launches, starting with today's launch in their home state, followed by 2 from our Launch Complex 1 in Mahia, New Zealand. Altogether, Electron is set to deliver 15 of Hawkeye's satellites to low Earth orbit between now and 2024 to support the growth of their constellation. While Jane and I are here across the marsh from Launch Complex 2, further down the road is Rocket Lab's Integration and Control Facility, or ICF, from where our Electron launches from Virginia are managed by our team of operators. This is where our team monitors pad and launch vehicle readiness in the lead up to launch. They're working alongside range partners NASA and officials from the Mid-Atlantic Regional Spaceport, or MARS, and the FAA. Shortly, they'll begin their status poll of how launch operations are tracking for an on-time liftoff at 6 p.m. local time, or 2300 UTC. Now that poll comes in at T-minus 35 minutes to launch, which we are coming up to now. So let's switch over to the audio channels and listen in to our launch director at the ICF run through that poll. Estamos ao vivo aí, então, direto dos Estados Unidos, no estado da Virgínia, com a missão da Rocket Lab, veículo Electron. Proceeding with the status poll for launch sequence 46. Vamos iniciar daqui a pouco, então, a sequência aí do lançamento. Current and expected status for launch. Report green or red, tracking green or red for launch. É aquela nossa tabelinha de sequência, né, de vai ou não vai, né? Sequência de Avionics. lançamento. Avionics is green, checking green. Para ver se tudo fica verde, né? Ou vermelho. Tá aí a equipe da Rocket Lab na Nova Zelândia e a equipe da Rocket Lab na Virgínia. Yeah, GNC, just looking for a status for launch. Report green or red, tracking green or red for launch. GNC is currently red, tracking red with the upper winds being too high for our structural limits. Copy, we'll keep a close eye on those upper level winds. Eles estão aí verificando aí a checagem da velocidade dos ventos, né, em alta altitude. Green, tracking green. T1. 1 is green, tracking green. GC. GC is green, tracking green. PLS. Por enquanto tudo verde. PLS is green, tracking green. Mars CE. Mars CE is green, tracking green. Mars Ops. Mars Ops is green, tracking green. MM. MM is green, tracking green. NASA LWO. Oh, it's green. NASA GSO. GSO is green, tracking green. NASA PM. NASA PM is green, tracking green. NASA RSO. 33 minutos. Por enquanto aí tudo verde. NASA TV is green, tracking green. And NASA LWO LD countdown. Tudo ok para o lançamento. LD, this is L1, countdown 1. Can you please provide a very brief summary for the weather at T0? Estamos aguardando a questão do clima. Briefing, still expecting winds around 130 knots in the upper levels. Looking at our trend, very similar. So as we heard there out of Mission Control, we are still red for those upper level winds, but with the range green, Hawkeye's payload is healthy and the launch operations are going to remain on schedule as we wait to see how those winds do. But as I mentioned, we are tracking towards that T0 for today's departure to space at 6 p.m. local time or 2300 UTC.
Now, today's launch is a team effort made possible through the support of NASA, Virginia Space, and the Commonwealth of Virginia. Construction work on Launch Complex 2 was completed in late 2020, a build process that involved more than 150 local construction workers and contractors who completed the job in just 11 months. But the path to first launch from Virginia required more than just a physical launch pad. With today's launch, we are bringing a new capability to the Mid-Atlantic Regional Spaceport for the first time, an Autonomous Flight Termination System, or AFTS. Now, AFTS is a GPS-aided computer-controlled system designed to terminate the rocket should a serious issue be experienced in flight, for example. Now, flight termination systems are a vital part of launch operations. Traditional flight termination infrastructure is a ground-based system that involves a person deciding whether to terminate a mission if the rocket strays from a predetermined flight path. But by contrast, the AFTS is an independent, self-contained subsystem mounted on board the Electron launch vehicle. It eliminates the need for a ground-based system by moving the flight termination function to the launch vehicle. Now, AFTS is crucial in increasing launch frequency and providing responsive launch capability, while maintaining the highest industry safety standards. We've been flying an AFTS on Electron from Launch Complex 1 in New Zealand since 2019, but today's mission is the system's debut in Virginia. Now, flight termination, as I mentioned, has exclusively been managed with humans in the loop at NASA Wallops Flight Facility. And for almost 20 years, NASA and the Department of Defense have been working to develop an autonomous system that is open to all range users and which can bring down the cost of access to space. And we are proud to have partnered with NASA and the DoD to bring AFTS to life here at Wallops. So spearheading the efforts to bring Electron launch to the Eastern Shore has been our Vice President of Launch, Sean DeMello. I had the chance earlier this week to have him explain how it feels to finally be at first launch for Electron from LC2. Hi, my name is Sean DeMello. I'm the Vice President of Launch Systems here at Rocket Lab. Welcome to Launch Complex 2. We selected Wallops as a location for Launch Complex 2 because of its high launch availability, the strong support from our partners in NASA Wallops and Virginia Space, and incredible support from the state of Virginia to bring this new launch capability to the Eastern Shore for the nation. In under 11 months with our partners in Virginia Space, we built Launch Complex 2 that includes all the critical infrastructure to support a launch of Electron. In addition to the launch pad, we've also built the integration and control facility about 8 miles from the launch pad itself. This facility supports parallel processing of multiple electrons, multiple clean rooms for payload processing, as well as houses our mission control team. Então, aí toda a parte aí de preparação de montagem, né? With Launch Complex 2 now operational, we have enhanced our global launch capability Estamos ao vivo então, to com a over missão 130 Virgínia launch e opportunities per year. Spotlight This provides small satellites unrivaled flexibility to get to orbit. This launch has been a long time coming. The Rocket Lab team has worked incredibly hard across engineering, operations, safety, regulatory, and compliance to make this all happen. We also have worked hand in hand with our partners in NASA Wallops as well as Virginia Space to make this a reality. So we're looking forward to seeing this rocket lift 28 off. minutos, contando. I know our team has worked so hard and is so proud to be here in Virginia, bringing responsive and reliable launch to the Eastern Shore. Now, Jane, you'll be familiar with the amount of work that goes into bringing our launch campaign to the pad quickly for those types of missions. That's right. To get launches away weeks or even days apart requires streamlined systems and a proven, experienced team. After 32 missions, we have exactly that. Since April of this year, we've had an Electron mission every month. The fastest turnaround time between missions was just 15 days,
when we launched the capstone mission to the moon for NASA and followed it up for a mission with the NRO just days later. Minutes. That one was really a fantastic effort from the team. Now, since we've got this view of Electron on the pad up on the screen, veículo, how about you take us through an explainer of Electron? I'd be happy to. Let's work our way up from the bottom to the top. Electron is a 3-stage launch vehicle that stands 18 meters or 59 feet tall. It's a unique rocket with a couple of world-first titles. The first is that Electron has a fully carbon composite tank structure, making it strong but still very lightweight. Another first for an Electron is its use of 3D printed electric pump-fed engines to power the rocket to space. These are the Rutherford engines, and together, 9 of them propel the first stage, while a 10th powers the second stage of Electron. They use batteries to power the electric motor behind the engine's rotodynamic pump, and were the first engines with an electric pump feed cycle to fly to space. The engines are structurally the same across both the first and second stages, with the exception of a larger expansion nozzle on the second stage engine for operating in a vacuum of space. Electron also includes an 11th engine, a tiny machine by comparison, called the Curie engine. This engine powers the rocket's third stage, what we call the kick stage. Since the Curie is a relightable engine, we can burn it multiple times to bring our customized satellites to their precise destination in orbit. Nestled on top of this, inside the fairing, are the 3 Hawkeye 360 satellites for this evening's launch in just about 25 minutes time, and that's our Electron launch vehicle. Geoespacial e monitoramento, né? Tipo GPS. Minutos. Estamos aí então a 25 minutos do lançamento. Vamos aí com imagens direto para vocês aí do estado da Virgínia. Complexo então de lançamento número 2. It's a chilly winter evening out here in Chincoteague, but for myself at least, and I'm going to hazard a guess and say for Jane as well, we couldn't miss the chance to watch Electrons lift off from across the marsh in person. But for those of you tuning into the broadcast from the comfort of home, if you are living along the eastern seaboard, you may even be able to catch a glimpse of Electron in the sky as well. Obviously, the closer to Chincoteague you are, the sooner into the launch you could see Electron. But even as far south as Georgia, as far north as Maine, and as far west as Ohio, it is also possible you'll see Electron streak across the sky from around 2.5 minutes after liftoff. Of course, for the best views though, stick with us on this broadcast. If you're here in Chincoteague with us too, there are plenty of viewing spots throughout the county. The launch viewing area at the NASA Wallops Visitor Center is one of the only public sites with a clear view of the launch pad just 7 miles from the range. Once we're off the pad, though, you'll be able to see well from Chincoteague Island, including the Robert Reed Waterfront Park located on Main Street, south down Main Street to Curtis Merritt Harbor, and the bike trail near the museum at Chincoteague Island. A reminder that we could be a little bit delayed here on the broadcast, so while you're sticking with us, keep an eye on the skies from around T-1 minute on the broadcast if you're viewing in person. Now, a lot of different departments across the state of Virginia have come together to get Electron to the pad for its debut launch from LC-2. Between Virginia Space, NASA, and Rocket Lab, this is a joint effort that marks a new beginning for commercial space on the Eastern Shore. Let's hear more about what it took to get to the pad today. This represents a historic moment in our history, in the long and storied history of Wallops, with over 16,000 rocket launches. The Starling launch today represents a new era of resilient and responsive access to space. That kind of capability, to offer that to our nation, to offer it to the commercial sector, to be able to put satellites into orbit. It's an exciting opportunity for not only the commercial aspect,
but also for the nation. Bringing together NASA's engineering with our autonomous flight termination system, enabling and supporting Rocket Lab and the Electron launch vehicle, along with our partners in Virginia with the Mid-Atlantic Regional Spaceport. The AFTS serves as a springboard for increasing the cadence of launches while providing a safe launch where it doesn't rely on human beings. It reduces costs and then allows us to launch more frequently, increasing our efficiency, not just at Wallops, but it all ranges across the United States. So flying with AFTS from Wallops opens a whole new capability for rapid response, rapid succession, and lessens the mission time support to spool up. So we're very excited to demonstrate this here at Wallops for the very first time. Integration effort and all the supporting effort has been a tremendous load of work from the team to make it happen. We finally have made it, and very proud of the team for the work they put together to make AFTS happen. We are most thrilled that we were actually able to build LC2 pad. We built it from groundbreaking to full operational status in 11 months. Now to be able to see a rocket actually launch off of the pad upon which we built. So working here at Wallops with NASA team and Virginia Space Team, I feel like it's a unified team. Whether you're wearing a blue shirt or a black shirt or whatever color and whatever lapel pin, we're one unified team. Então vai levar aí 3 satélites numa altitude de 550 km. We are approaching the T-minus 12-minute count that when soon our operators will run through the final go, no-go poll by the launch director for this mission, Michael Pearson. This is the team's final status check of the system they are responsible for across the rocket, launch pad, and launch range. And we have our on-site team operating out of the Rocket Lab ICF alongside our partners with support from operators out of Rocket Lab's Mission Control Center in Shadow Watch. Now let's start with our operators in the ICF so you can have an overview of who is in charge today. Starting with the front row closest to the screens, there sit our partners, including NASA and the Mid-Atlantic Regional Spaceport, from the left to right, with our launch regulator, the FAA, on the end. As LC2 is located within the Wallops Flight Facility, which is a NASA range, the agency is supporting today's mission with operators across ground safety, range safety, system safety, and monitoring. In the middle row is a mix of Rocket Lab operators across avionics, which are the electrical systems driven by software that tell the rocket how to operate and where it should go. And the ground control engineers are sitting there too. The operator managing the propellant loading system for Electron is closer toward the middle, sitting next to 2 engineers from Mars. At the back of the room, on the left, we have mission management and our vehicle control specialist, or VCON, and on the right, our leadership team offering executive support for the mission, sitting next to our IT engineer. In the middle, we have our Electron stages operator with the call name Stage, who monitors Electron's propellant tanks pressures, fuel usage, engine ignition and firing, and overall status of the engines. And then finally, next to her, we have our launch director, who leads all of the operators for this mission and has overall responsibility for the safety and success of the launch. Switching now to Rocket Lab's Mission Control Center, or MCC, in Auckland. In the front row is our RF engineer looking after our communication systems between Electron and our global ground stations, and our ICE operator managing instrumentation and control engineer. At the end of the middle row on the right is flight analysis, who watch over our trajectory data for the mission as it relates to our range and mission safety criteria. Next to them are our shadow operators for stage and beacon, and our guidance, navigation, and control operators who make up the end of that middle row. They monitor onboard navigational systems and guidance computer software on Electron, and are responsible for determining the position of Electron's first, second, and third stages in space.
At the back, we have ComOps looking after all data, voice, and video communication systems for launch. And then finally, Rocket Lab's launch safety officer and the shadow support for the launch director. Avionics LD countdown. LD avionics. Can you confirm the stage 2 umbilical POF is nominal? Confirmed. And confirm HVB balancing is disabled? Confirmed. And confirm internal HVB heaters are disabled? Confirmed. ComOps LD countdown. Go ahead. Can you confirm that the video streams are in sync? Can confirm. Okay, and I confirm that the primary abort switch and watchdog are configured and ready, and I am actively monitoring countdown cord, LV cord, range cord, and safety net. At this time, we do plan a T-minus 12-minute hold while we wait for further balloon data as upper level winds die down. LDGC on countdown. GCLD. The umbilical arm and prime sequence is complete. Copy, thank you. E parece que vamos entrar em tempo de hold aí no tempo de 12 minutos. Porque eu vi então do pessoal da equipe de controle, né, que a gente acabou de escutar. Parece que nós vamos entrar talvez aí em tempo de hold, quando atingimos a marca aí de 12 minutos. So just confirming what we heard there out of mission control. It sounds like our operators are going to go into that hold at T-minus 12 minutes just to wait out those upper level winds as they are currently too high for our launch time at 6 p.m. So again, just to repeat, we will go into that hold at T-minus 12 minutes, and as we get more updates out of mission control, we will share them with you here. Então, devido então ao problema dos ventos, né, em elevadas altitudes, né, que isso pode prejudicar então o veículo, vamos entrar então em tempo de hold, quando atingimos aí o tempo então de 12 minutos. E eles vão discutir aí para ver se vai então abortar ou então fazer então um novo cálculo do T0, né, no T0. Essa foi que a gente ouviu aí então no rádio. Certo? Então já está em hold a partir do tempo aí de menos 12 minutos. Devido então ao problema então dos ventos fortes em alta altitude. LD NASA PM, countdown 1. NASA PM LD. Please confirm receipt of the 1 hour partial balloon data and be advised that the 15-minute balloon has been released. Copy, can confirm receipt of the T-minus 1 hour partial balloon data, and thank you on the T-minus 15. Vamos ver aí então o que vai ser decidido, né, pela equipe. Eles vão então modificar o novo T0 ou não. No momento, então vamos entrar em tempo de hold agora, quando atingimos aí a marca de 12 minutos. Neste momento, então, nesse instante, estaremos em hold. LD, VCON, countdown. VCON LD. VCON T-minus 30-minute milestone sequence 48 is complete. Copy, sequence 48 complete, thank you. Vamos aguardar.
Então aí, portanto, entramos em tempo de hold. And all stations, just note that we have just reached the T-minus 12-minute hold. We will be holding at this point for further balloon data, and we'll update as soon as I can. Então, nesse momento, estamos em hold. And at this time, we will not be proceeding with the go, no go poll until we confirm that we are happy with the balloon data. Voltamos? Estamos de volta aí, gente. Desculpe, eu tive problemas técnicos aqui com o meu gerador aqui da transmissão. Nós já voltamos então com a transmissão. Estamos neste momento aqui em tempo de espera, em hold, né? Então, devido aí a problemas e questões aí com o vento, tá certo? Para vocês, quem não estava aqui, peraí, eu estou tentando ajeitar aqui. Estou de volta aí também, sofrendo dificuldades técnicas, tá? The Desculpem Hawkeye aí. 360 payloads also remain healthy and clear for liftoff. It's just those pesky upper-level LINs we are waiting on now. We have a 2-hour launch window this evening that opens at 6 p.m., so still plenty of opportunities for a launch attempt tonight. Acontece, né? We remain live on the broadcast while we wait, and we'll continue to bring you updates as we receive them from Mission Control. Desculpem aí pelos problemas técnicos, mas, né, geralmente acontece, né? Ai. Mas já estou de volta aqui, já estou de volta. Né, o OBS hoje resolveu dar piti. Não sei porquê. Mas já estamos aí novamente de volta, tá? Desculpem aí pelos problemas aí. Então, nesse momento, 20 horas e 1 minuto, né? Estamos aí acompanhando então a missão da Virgínia e Lunch Lovers. Né? Estamos aí também sofrendo problemas lá, né? Devido então aos ventos, né? E eu sofri problemas técnicos aqui com o travamento do OBS. Mas já estamos de volta então com a nossa transmissão. Né? Nesse momento então estamos em tempo de hold, como vocês podem ver na tela superior aí acima, né? Na marcação aí de hold, tá? E aí estão avaliando aí para ver se vai ou não, né? Ter o lançamento. Certo? Temos que aguardar então novos detalhes aí da lançamento aí, tá bom? Então vamos ficar aguardando para ver se vai ser definido, né? Então quando chegamos aí na marca aí de 12 minutos, né, para o lançamento,
né? Entramos então em tempo de hold devido então às condições climáticas, no caso, a níveis superiores, né? Porque como o Electron ele é um veículo menor, né? Ele tem 18 metros, né, de altura, né? Então se tiver muito vento forte, né, nas camadas superiores, ele não consegue levantar voo, porque isso prejudica então o veículo. Bom, por isso que a gente está aguardando aí a confirmação, né? Se vai ter um novo T0 ainda hoje, ou se vai fazer então o abort, aí da escolha. Então estamos aguardando, certo? E a gente aguarda também então todos os detalhes aqui da missão para vocês. Bom? Nesse momento é o que está atual aí. Sofri alguns problemas técnicos, mas estamos bem. Já voltamos. Então, deixa eu apagar aqui. Lembrando então de deixar o seu like, a sua inscrição, né? A transmissão ao vivo, né? Vocês sabem, né? Às vezes pode dar, né, esses probleminhas técnicos aí, né? Mas não limite. Estamos só aguardando então novas confirmações aí em relação então ao novo tempo de lançamento do Electron hoje, tá? Neste momento então estamos em hold, né, quando então atingimos aí o tempo de 12 minutos para o lançamento. Né, o hold então nesse momento foi por conta então da questão climática aí na parte então dos ventos. E aí vamos ficar de olhos aí também, gente. Certo? Tudo que voltou ao normal. Estamos aguardando então apenas uma nova definição aí do que vai ser feito. Enquanto isso, né? Só repassando então a calendário para vocês da missão dessa semana. Então no dia 20 aí vamos ter a missão da Pleiades NIO 5 e 6 da Ariane Space com o veículo VHC. Dia 20.
No dia 20 também, na parte da manhã, teremos então a primeira missão comercial na base de Alcântara, aqui no Brasil, né, com o veículo sul-coreano, né, uma apresentação para a Coreia do Sul. Só que não teremos live, então, para esta missão, por conta da questão de conexão de internet no local. Mas depois, óbvio, depois aí teremos vídeo, né, da missão. Já estamos ao vivo então com a missão da Rocket Lab Virginia for Lovers. Estamos aí aguardando nova definição aí do que vai ser feito. Se vai adiar Scrub, vai dar Scrub, ou se vai termos aí o novo T0. Conta então justamente a questão dos ventos em níveis superiores, né? E por veículo ser então pequeno, né? De 28 metros aí de altura, então ele não consegue ter força, né? Para então fazer aí essa subida, né? Se tiver ventos muito fortes na parte tão superior, né? Em vez de alta altitude. Vocês estão definindo aí o que vai ser feito. Nesse momento já era para ter lançado, né? Já era para ter tido ponto de órbita. Mas vamos ver aí o que vai então ser feito, né? Nesse momento. Então daqui a pouco eu volto, né? Para ver se temos aí alguma nova definição. Vocês fiquem então com as imagens do Electron. Parece então que eles vão voltar o relógio aí para 23 minutos, né? Foi o que acabou de ouvir aqui no rádio. Deixa eu ver que estão trazendo informações para vocês, né? Parece que eles vão voltar ao tempo aí de 23 minutos.
Então, nesse momento estamos aí com a missão primeira missão aí do Electron no estado da Virgínia, né? Tivemos também problemas aí igual a missão de hoje, né? Tanto a missão de hoje quanto eu tivemos problemas aí, né? Ai, ai. Né? Transmissões ao vivo, né? Coisas que acontecem aí com as transmissões ao vivo. Parece que eles vão aí mudar o relógio então para 23 minutos, né? Para contagem regressiva. Estamos aí só aguardando a confirmação. Payloads, and we'll continue to let you know how things are tracking. Então, até o momento, né, não se sabe se eles vão aí alterar o cronômetro, né, ainda, mudar o tempo de hold, mas, né, estamos aí na confirmação aí, aguardando então a confirmação, né. Então, enquanto isso, vamos continuar então com a nossa live. Né, justamente então por problemas aí de questões dos ventos. Certo? Então vamos continuar então com a nossa transmissão. Daí vamos aguardar as novas atualizações aí que eu já estou de olho aqui por aqui também, né? Sobre as novas atualizações da missão do Electron. E aí, Adriano, tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza aqui, né? Tive problemas técnicos aí também, mas já voltei aí com a nossa transmissão, né? Igual ao Electron. Não, na Twitch eu tô fazendo agora só a parte de games, né? Tô com a parte lá de games por lá, né? Eu dei uma mexida aí nos meus formatos de live, né? Mas a princípio, por enquanto, eu estou fazendo essa parte então das missões aqui no YouTube, tá? Mas futuramente eu pretendo fazer em conjunto com a Twitch. Já fazendo os testes aí dos novos formatos aí de transmissão. Na Twitch ainda continua nas lives lá, né? Essa semana, inclusive, no dia 22, né? A gente fará um ano de canal lá na Twitch. Então, a partir do meio-dia, depois do almoço, né? Lá por volta então de 1 hora, meio-dia e meia, 1 hora, nós teremos live especial de 12 horas de comemoração, então, a um ano de canal. Certo? Semana passada eu fiz live lá na Twitch, você viu. Então, fiquem ligados aí. Né? Estamos aí com tempo de hold, né? Nesse momento aí, por conta então da parte de questão climática dos ventos, certo? Só para vocês aí quem chegou agora, tá ligados, né, no que está acontecendo, né? Estamos ainda com a missão da Virgínia is for Launch Lovers, né? Primeira missão então da Rocket Lab no solo americano, né? Porque geralmente a Rocket Lab então fazia, né, as missões na Nova Zelândia, né? Agora está transportando as suas operações nos Estados Unidos, estamos no estado da Virgínia. Né? Então aí a gente está com o tempo que estava em 12 minutos, né? Então tivemos aí esse tempo de hold, então devido justamente à questão climática, né? O lançamento estava inicialmente previsto para as 8 horas da noite, né? Até o momento então não se sabe o que vai acontecer aí, né? Estamos aguardando as definições da equipe.
né, por conta justamente de ventos fortes em altas altitudes, né, porque o Electron, ele é um veículo pequeno, né, lançamento. Então, ele mede aí 18 metros, né, diferente do Falcon 9, que mede 70. E aí, como ele não tem tanta potência suficiente para cortar, né, os ventos aí, né, igual tem o Falcon 9, então aí tem meio essa dificuldade devido aos ventos fortes, né, que aí pode prejudicar o veículo. Certo? Então, só atualizando aí para vocês aí que está chegando agora. E eu também tive uns problemas técnicos aí, né, com o meu gerador, né, do ODS, né, mas já está tudo ok, tudo resolvido aí. Não, obrigado, amigo, obrigado, viu? Muito obrigado aí pelo seu comentário. Né, já é o costume de fazer tantas vezes, né? Aí a gente acaba, então, pegando aí a experiência, né, da narração aí, das situações. Mas eu fico muito feliz aí com o seu comentário. Desde o início, então, desse ano, né, que a gente tem que ter feito aí essas missões, né? Principalmente lá no início, então, a gente começou na Twitch e agora passando aqui para o YouTube. Né? Então a gente acaba pegando, né, ao longo do tempo, mais experiência, né? Que vai acontecendo aí. É igual quando a gente narra futebol, algum evento esportivo, né? Vai pegando experiência aí. E aí estamos aguardando, né, o que vai ser feito, né, nesse momento. It's not a NASA payload. Electron has been the ride to orbit for several NASA satellites, though, including the Capstone spacecraft that we sent to the moon earlier this year. While we wait for these upper-level winds to ease off, let's look back at that mission. Então vamos ver um pouquinho da missão de hoje, né, que também é em conjunto com a NASA. Né? Então, são satélites, então, da empresa, deixa eu ver aqui o nome aqui, Hawaii, né, 360. Né, são 3 satélites, um total de 6, né, que são satélites aí de rádio de frequência geoespacial. Né, no caso, a missão de hoje. Esse aí é o prospecto das missões anteriores aí do Electron. Desculpe. Então a gente acompanhou essa missão da Capstone, né, que foi aí a missão de preparação, então, está sendo, né, preparação do pouso do Homem à Lua, né? No caso, a Capstone, ela está fazendo, então, a questão toda de mapeamento da superfície lunar, né, para escolher o novo ponto, então, de pouso, né, que vai ser da missão tripulada aí para 2025. Né, e nós acompanhamos essa missão que foi da Capstone lá na Twitch. Nós acompanhamos essa missão lá. Stages deploy in 5, 4, 3, 2, 1. Deploy. Né, que acompanhou então essa missão da Capstone lá no nosso canal na Twitch. E aí, portanto, ainda estamos aguardando nova definição, né, do que vai ser feito aí
sobre o lançamento de hoje. Temos que aguardar, né? Lembrando, então, que nessa semana teremos missão também a da Pleiades 1005 e 6 da Arianespace, no dia 20, terça-feira, aí no período da tarde, mais ou menos aí, por volta de umas 6 horas, né, por aí, né? Eu vou confirmar direitinho o horário, né? E já vou divulgar depois para vocês nas nossas redes sociais, certo? Fiquem de olho então nas notificações aí das próximas lives. E a nossa primeira missão comercial também na base, que é Alcântara, será no dia 20, com lançamento previsto para acontecer às 6 horas da manhã, mas devido então a problemas de não há conexão de internet suficiente para fazer lives, então aí não será possível ter transmissão direto do local. Então depois aí terá vídeo de divulgação dessa missão aí para a Coreia do Sul, né? Será um veículo sul-coreano que será lançado aqui no Brasil, na base de Alcântara, a missão comercial aí. Então apenas estamos aguardando, né, a confirmação aí das equipes aí, tanto da Nova Zelândia quanto aqui na Virgínia, né, para ver o que vai ser feito então, né, da missão. Vai continuar aí no caso em hold, né, mas aí temos um pequeno problema aí que é então no caso com a janela de lançamento, né, se passar então no período da janela de lançamento aí já era, né, aí é só uma nova oportunidade. Geralmente o período de janela de lançamento é de 2 horas, né? Então, se passar desse período de 2 horas, aí o lançamento, então aí já era. Estamos aguardando então nova definição. Então não tem jeito, né? Temos que aguardar. Temos que aguardar aí. Enquanto a gente aguarda, deixa eu ver se foi publicado alguma coisa então no Twitter. Deixa eu dar uma olhadinha. Enquanto isso, daqui a pouco eu volto com as imagens, só para a gente dar uma olhada então para ver se foi confirmado alguma coisa aqui no Twitter. Deixa então a gente dar uma olhada aqui para ver. Não, por enquanto ainda nenhuma nova informação, né? Enquanto a informação continua a mesma. Temos que aguardar então novas informações aí, né, da missão. Certo? Então temos que aguardar de fato o que vai então acontecer com a missão, né? Espero que não dê scrub. Esperamos aí que não dê scrub hoje, né?
Nós temos que aguardar então. Definição aí. Então, lembrando também que no dia 22 de dezembro, quinta-feira, nós teremos live especial lá no nosso canal na Twitch, né, IPTV, twitch.tv/IPTV, a partir de meio-dia e meia, por volta de 1 hora. Upper level winds keeping us grounded for now. The launch director, though, has placed us into a T-minus 12-minute hold while we wait for balloon data to determine whether the winds are easing. Tonight's launch window does extend to 8 p.m. Eastern Time, so we have time to sit and enjoy this beautiful but chilly Wallops night. Stay tuned for updates. Então, só falou só mencionaram então justamente que eu já estava falando, né? Devido então a problemas com vento em elevadas altitudes, né? Então foi demarcado aí no tempo de menos 12 minutos, né? O nosso tempo de hold, né? Para ver então o que vai ser definido ou não, né? Então temos que aguardar novas atualizações aí então da missão. Nada de novo aconteceu até o momento. Nesse momento, então, 20 horas e 29 minutos do horário de Brasília, né? Estamos em hold para a missão da Virgínia, Virginia's for Launch Lovers. A primeira missão do Electron, em solo americano, no estado da Virgínia. Então, por problemas de questão climática, né? Do nosso veículo, né? Não consegue, então, decolar, né? Por conta de problemas com ventos em alta altitude. E aí, com isso, quando tivemos o tempo de menos de 12 minutos para o lançamento, então sofremos aí esse tempo de hold para saber aí o que vai ser feito ou não. Se vai continuar aí a missão ou se vai adiar para uma nova oportunidade. Até o momento, nenhuma atualização ainda, né? Continua então tudo na mesma. O horário inicial de lançamento era para ter sido às 20 horas. E aí temos que aguardar, então, de fato, né, o que a equipe decidir, então, nos próximos minutos. Né? Lembrando que está chegando novo no canal aí, né? Não deixe de deixar a sua inscrição, né? E seu like. Lembrando que nossa próxima missão, então, nessa semana, será no dia 20, com a missão da Pleiades 1005 e 6, com Ariane Space, com veículo VHC. Estamos aguardando, então, a definição do que vai ser feito aí com a missão de hoje. Então, temos que esperar, então, nova definição aí. Temos que aguardar.
Temos que aguardar aí, então, o que será definido, então, pela equipe da Rocket Lab. Lembrando que também tivemos hold, né, que aconteceu with us on the broadcast. As we await liftoff, we are also waiting for upper level winds to die down so that we can launch safely. Virginia is for Launch Lovers will be our very first mission from this launch pad at Wallops Island, but Electron has launched 32 times before from our first launch site in New Zealand, Launch Complex 1 on the Mahia Peninsula. There, at our own private range, we have not one, but 2 launch pads for the Electron rocket. With those 2 pads and the one here at NASA Wallops Flight Facility, we have up to 132 launch opportunities every year. Let's take you back to February earlier this year when we opened our second pad at Launch Complex 1 and have our CEO, Peter Beck, explain the benefits of operating multiple launch pads. Hello and welcome to Launch Complex 1 in the beautiful Mahia Peninsula in New Zealand, the only private orbital launch site in the entire world. So just behind me here is our newest addition, Pad B. Electron. What we're doing here with Pad B is essentially doubling our launch capacity. The ability to launch and our launch cadence is essentially doubled by having an additional pad. Launch Complex 1 is like no other launch site in the world. We literally started on a green field here in Mahia Peninsula, built one little pad and a small integration facility, and now we have 2 pads, a number of clean rooms, making a world-class launch facility. We created a launch complex that was capable of launching once every 72 hours, to a range of inclinations, right from mid-inclination, about 30 degrees, all the way to sun-synchronous orbit, all from Launch Complex 1. For us, it's really important to have launch pads in both hemispheres of the planet. So we have 2 launch pads in the southern hemisphere, 1 launch pad in the northern hemisphere. For our government customers, it's really great to be able to have that flexibility and that access where they don't have to leave US soil to launch out of LC2. And for our commercial customers and as some of our government customers, they have the flexibility to choose which pad they want to go out and which pad suits their schedule the best. Right now we've got one customer that's ready to go on this pad behind me and another customer that's processing and getting ready to go on that pad. So with Pad B, we took a lot of the design from our original Pad A and made some small improvements to make our operation that much more efficient. We use the same integration facility, the same rocket runway, with our final infrastructure all placed in a concrete pad no more bigger than a tennis court. LC1 really is the latest state-of-the-art launch facility. We had this real luxury from day one saying, okay, blank sheet, how are we going to build a launch pad to really be the 21st century launch pad? Estamos vendo aí as instalações da Rocket Lab da Nova Zelândia. Flow to be able to take customers' payloads, get them processed and get them on orbit. And the second pad really just solidifies that. So a launch range is much more than just a couple of pads. Out at LC1 here, you see multiple clean rooms that enable us to process multiple customers at one time. Up the top of the road there, we have range control, where we are in charge of the entire range. We don't rely on any government range, any government assets, AFTS systems, tracking dishes, everything. It's all owned and controlled by Rocket Lab. Having Pad B really means we can eliminate pad recycle time, which enables us to just do launch after launch and just pace them one after the other. With 2 launch pads, we have doubled our capacity and reached ultimate launch flexibility. This means when a customer needs us, we've got a pad ready. From LC1, we've flown over 100 satellites to date, all supporting everything from climate science through to international logistics, maritime surveillance, and soon we look forward to launching to the moon and beyond. Launch Complex 1 has become the gateway to space for small satellites.
Estamos de novo com imagens ao vivo, então, da Virgínia, nos Estados Unidos. Um Electron. Ainda estamos em tempo de hold. Estamos aguardando então a definição, né, da equipe da Rocket Lab, né, que vai ser feita então, com a missão. Se vai adiar, se vai dar scrub, não sabemos. Mas nós sabemos que está em hold. Sabemos que temos que aguardar. Então vamos aguardar. Gente, não tem jeito, né? Temos que aguardar. Então, enquanto aguardemos, né? Eu vou fazer uma pequena pausa, mas vocês ficam aí com as imagens. Já volto em instantes. Neste momento, 8 horas e 41 minutos no horário de Brasília. Ainda estamos continuando em tempo de hold, né, com a missão então da Rocket Lab, Virgínia, Launch Log. Não ainda temos nenhuma nova atualização sobre o que ainda está sendo definido pelas equipes. É justamente então devido a problemas aí com ventos em altas altitudes. Então tivemos aí um hold no tempo de menos de 12 minutos para o lançamento. O lançamento iria acontecer às 20 horas, pelo horário de Brasília. Porém tivemos o hold devido então a esse problema com
Questão dos ventos. Camadas mais altas. Aí, portanto, estamos aguardando nova definição. Vai ter, então, continuando ou não a missão de hoje. Certo? Então, fiquem ligados aí para novas atualizações. Ainda em Volt. Ainda em Volt. Neste momento, então, 8 horas e 47 minutos no horário de Brasília. Estamos ainda em hold. Earlier in the year, our team in Albuquerque recently delivered solar panels for NASA's Gateway Power and Propulsion Element. We sat down with some of the team to hear their thoughts. Vamos acompanhar então a nova vinheta aí da Rocket. This project is very exciting because we are taking very small, light, modular designs and building them into
a gigantic array of panels to build lots and lots of power to support not only human transport to the moon, but additionally moving the base station that astronauts will be working from around the moon. So the PPE program was the first major order of the Z4J cell technology, new technology for SolAero, increased power, increased reliability. So it's exciting for us in that regards. And then it's also the single biggest order to date that we've had for SPMs. So it's a flexible solar array. Having the ability to do a rollout array is very innovative. So this panel design has been qualified for very, very unique orbits. The requirements of this particular mission are very stringent. SolAero has had to do a lot of qualification work to ensure that these specific innovative designs are able to withstand these environments. The temperature ranges are very extreme and they need to be extremely reliable because once they're in space, you can't go out and fix them. It's interesting. It's been a lot of fun. It's been a challenge, you know, to be a part of something that's actually impacting our future as human beings. It's interesting. I never could have imagined Uma hora I'd be já a de part of voo, it. But I do o tempo recall de voo então foi specifically às I believe Apollo 17, 19 horas which e we 48 knew ahead minutos, of né? time Nós tivemos aí was 12 going to be the minutos last para o lançamento. visit to the Então surface, completamos and uma I hora de remember voo being a little nesse sentimental. momento. It will be exciting to return for a lot of reasons. It's great to be a part of that return. Nenhuma It's definição pretty até overwhelming to agora. think, you know, that it will be in space, in lunar orbit, and it's awesome. It's pretty awesome. Some of the things I've learned being part of this project, how important teamwork is. Very proud of the team here at SolAero, having executed this from concept to completion here. So the design team, the engineers that were involved with this from day one to develop the technology, get the design through to meet all the Lembrando que requirements, aqui também no and nosso then the canal production vocês team that developed the encontram também capabilities to lives actually produce this de at volume matemática has been a big deal. e So de very proud of what the programação e team's been Python. able to accomplish here. It's something I never thought I'd be a part of, never even dreamed about. It's exciting to be part of the future. It's an unparalleled feeling knowing that you're part of advancing humanity's adventure into space. Portanto, aí atingimos, né? Superamos a marca de 1 hora de voo neste momento. Pois é, então temos que aguardar, né? Nova definição do que vai ser feito aí ou não, né? Temos que aguardar. Deixa eu ver se tem alguma coisa no Twitter e eu já volto já com as imagens do Electron. Só para a gente averiguar se há alguma informação nova. Não, ainda só há informação sobre que está ainda com ventos fortes em altas camadas superiores, né? Aí são da atmosfera. Só a mesma atualização de sempre. Por enquanto se mantém aí. Por enquanto se mantém a mesma informação. Por enquanto aí a mesma informação que nós temos aí, então por conta da questão
de ventos fortes aí nas partes tão superiores, né, da atmosfera. Ainda por enquanto não temos nova atualização nem sobre Scrub e nem sobre o novo T0. Né, temos que aguardar. Temos que aguardar o que vai ser então definido aí pelas equipes então da Rocket Lab. Então vamos continuar aguardando. Já ultrapassamos então o tempo de 1 hora de road neste momento. E a informação é a mesma desde o início da nossa transmissão. Estamos aguardando aí então que eles vão decidir, né? Se vai ter Scrub ou se vai continuar aí com uma nova contagem então do T0. Lembrando, né, que aquilo que eu falei sobre a janela de lançamento, né? Se deixar muito para depois, aí se encerra então a janela de lançamento e aí não tem jeito. Quando se encerra a janela de lançamento, aí não tem jeito mesmo. Se não me engano, a janela de lançamento é de 2 horas, né? Então, passar desse limite aí, né? No caso, se abriu às 8, né? Então, se passar de 2 horas aí, né, até as 10, depois das 10 da noite, no caso aqui no horário de Brasília, se passar então desse limite, aí, então já é. Nesse momento, então, são 20 horas e 54 minutos, né? Falta aí menos de 1 hora aí para a janela de lançamento então se encerrar. Mas na data de hoje. Então temos que aguardar então a definição. Deixa eu só confirmar de fato a janela de lançamento. Já volto aqui com as imagens então do Electron. Só para a gente ter a certeza de fato, né? A gente trabalha aqui com certezas, né? Tá aqui, ó. Então, hoje à noite, então, a janela de lançamento se estende, no caso, até às 8 horas da noite, né? No caso, no horário do leste. Né? Como são 2 horas a menos devido ao horário de inverno, então até às 10 da noite, no horário de Brasília, como eu falei. Então, se confirma aí. Se caso não for definido não tiver tido nenhuma definição até então, antes das 10 da noite, né, sobre a missão, então já era. E a game over para hoje. Né, porque o período então, de lançamento se abriu agora, né, no caso, às 20 horas, né, no horário de Brasília, 6 horas da tarde, no horário do leste, e se encerra, então, aí, no caso, às 8 horas da noite, no horário do leste, 22 horas no horário de Brasília. Então, se passa desse tempo aí, podemos esquecer o lançamento hoje. Certo? Então, temos que aguardar. And we are continuing to wait for strong upper level winds to come down during tonight's launch window for Virginia is for launch lovers. It has just gone 6:56 p.m. local time, which means we have another hour or so to be able to launch tonight's mission. And Electron is standing by and ready to fly from the pad with our mission partner Hawkeye 360, a radio frequency analytics provider from right here in Virginia. Now, with our state-based customer and our launch pad here on Wallops Island,
Virginia really is for launch lovers. And if you see yourself amongst the team launching satellites on Electron, and in the future on our much larger rocket Neutron, then there is a place for you. Here's more about the available opportunities right here in Virginia. 10, 9, 8, 7, 6, Estamos aí vendo aí a vinheta então das novas instalações aí 1. da Virgínia. Lift off, vehicles clear the pad. Será aí no futuro. We're creating a lot of new things here, right? So we're kind of pioneering the future, and it's really how much do you want to get involved? How much do you want to learn about something? And it seems like the opportunities here are really just endless. Having one another's back is one of our core values, so we try and work together as a team to deliver exceptional results. Cultural impact was something that really drew me. It's like, we're here because we like to be here. We don't know we want to build things that are amazing. I feel very honored to be part of this project. Every mission, it's a challenge, but it's just so rewarding as a professional and as a woman to be part of it. If you want to learn about something, you could always just approach someone within the company and learn about it. That kind of goes to the culture here as well, because we're all really close here. I consider the people I work with here some of my best friends. I really look forward to showing up every day. I learn a lot from them too. Everybody here is just brilliant. Collaboration's key, right? When you're doing innovative things, it's just ultra important that everybody's communicating effectively and on the same page and working well together. But we often force the communication. We send people to New Zealand. New Zealand folks come here, right? We want to make sure that we have constant communication through the design phase into production, and that comes from the people. I think that's actually part of the reason why I really like the small company feel, right? Because it's easy to recognize all of the effort that you put into your work, and that allows for actual movement within the company. I will have to say this is the first time that I feel happy every day working. I love the culture of this place, the people. It's bright, it's amazing, but they're very humble. And I will have to say that starts from the CEO. Peter, as the CEO, he's not only the technical lead, but the personnel lead as well. He's incredibly capable and technical engineer, but at the same time, he's also very pragmatic. Yeah, he's just another member of the team, right? Yeah, he is the founder and the owner, but he's really just another member of the engineering team as well. Rocket Lab, it does start with the mission. I think it starts with the people. There's an incredible team here Estamos aí that então has both acompanhando a expertise, but missão also an incredible sense of Virgínia teamwork tied to for delivering Launch these Lovers. missions. And for me, I think it's the best Neste of both momento worlds, então that you still get the 9 horas, innovative 21 feel horas of no a horário de startup with Brasília. also the maturity of a company that brings our track record as well as the Falta scope pouco of então 1,500 para people a across janela de multiple lançamento se locations to the encerrar na data forefront. de So hoje. you're at the starting point of the next phase of kind of Rocket Lab's journey to growth. Estamos aguardando então a definição da equipe, new locations like né, Virginia, da as well Rocket as Lab, integrate in a lot of devido exciting então a companies that joined problemas the com company last ventos em altas altitudes. Lift off, vehicles clear the pad. Né, estamos vendo aí se Head vai to ter scrub ou não. rocketlabusa.com/careers for more information. Temos que aguardar então novas atualizações. E é o que vamos fazer, né? Vamos aguardar. Então eu volto com mais informações aí, tá? Fiquem com as imagens então do Electron. Daqui a pouco eu volto.
Nesse momento, 9 horas e 4 minutos, pelo Horário de Brasília. Estamos acompanhando a missão Virgínia for Launch Lovers. Primeira missão, então, da Rocket Lab na Virgínia. Lab Mission Control. We do remain in that T-minus 12-minute hold for upper level winds, but we are also receiving updates of a vessel approaching the exclusion zone. So range teams will be dispatching folks to keep the boat in the safe zone away from the launch corridor. But this is just a friendly reminder to stay clear of safety zones on launch day, please. No one wants a scrub for that. Estamos aguardando então novas atualizações. Essa atualização então continua a mesma. É devido então aos ventos fortes aí, né? Em altas altitudes. Ainda não é possível então definir um novo T0 aí para o lançamento. Mas tem que correr logo aí, né? Por conta da janela de lançamento. E já se encerra e aí já era. Pronto. Lembrando aí de vocês também deixarem seu like, a sua inscrição. Lembrando que também no dia 20 de dezembro, agora, terça-feira, vamos ter a missão da Pleiad 1005 e 6 com a Ariane Space. Estamos aguardando então nova definição sobre o que vai ser feito aí. Então lembrando que quando tivemos aí o tempo de 12 minutos, né, para o lançamento no primeiro horário, né, que foi às 20 horas, né, estava previsto para as 20 horas. Tivemos então um hold, né, devido aí a problemas de ventos fortes em altas altitudes. Né? Então, com isso aí, até o momento, né, estamos aguardando nova definição. Tá lembrando que é o tempo de hold, tempo de lançamento, né, da janela de lançamento, se abriu às 20 horas, né, no caso 6 horas da tarde no horário do leste, 20 horas no horário de Brasília, e se encerra às 8 horas. Se encerra às 8 horas da noite no horário nos Estados Unidos, né, no horário do leste, e 22 horas no horário de Brasília. Então temos que ficar ligados aí, né, por conta então dessa janela de lançamento. Porque se ficar muito apertado para o final da janela de lançamento, o horário, né, então aí, beijinho, tchau, tchau. Só na próxima oportunidade. Aí depois iremos saber qual será então a nova oportunidade de lançamento, né? Esse problema ocorre por conta do Electron, né? Porque o Electron ele é um veículo pequeno, né? De 18 metros de altura apenas, né? Bem menor aí do que o Falcon 9, né? Que tem normalmente 70 metros de altura. Né? Então, quando tem ventos fortes assim em altas altitudes, então é prejudicial para a missão. Né? Já que se trata de um veículo pequeno, então ele pode sofrer danos aí, ou até cair, né? Perder altitude, né? Durante seu voo. Então, por isso que a equipe não pôde lançar. Certo? Então, as informações aí que nós temos até o momento. Então, essa é a primeira missão aí em solo americano no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Por esse nome, Virginia is for Launch Lovers. Received the latest weather balloon data, and I'm pleased to report that it is trending in the right direction. The launch team is assessing a potential new T0, but just a reminder that we have just shy of an hour left tonight, with the window scheduled to close at 8 p.m. Eastern.
We'll keep you posted on that new T0 when it's available. Tivemos aí confirmação para o novo T0 para o lançamento hoje. Confirmação, então, teremos lançamento a princípio hoje. Novo T0 aí. Estamos aguardando, então, uma nova contagem regressiva, atualização da contagem, mas está confirmado aí que teremos, sim, lançamento ainda hoje. Fiquem ligados aí para a atualização, então, do novo T0 aí. Estamos aguardando apenas, então, a liberação do cronômetro, né, da contagem regressiva de hoje. Vamos ver se vai manter, então, o mesmo cronômetro de 12 minutos ou se vai alterar. Parece que, então, os ventos fortes, então, foi reduzido, né? Tivemos redução aí na velocidade dos ventos. E parece que vai ser liberado, então, aí para o lançamento hoje. Então aguardem para a atualização, então, do novo T0. O novo T0, então, está sendo atualizado. Vamos saber em instantes qual será, então, o novo T0. Em instantes, vamos saber, então, qual é o novo T0 para o lançamento de hoje da Rocket Lab. Temos que aguardar, amigo, temos que aguardar. Mas foi confirmado aí que vai ter, né? Pelo menos isso foi que foi informado aí para nós. Nós temos que esperar, então, a atualização do cronômetro. Se vai manter, então, os 12 minutos, né? Ou se vai ser alterado, então, o cronômetro, né? Então, nós tivemos essa informação. Nesse momento são 9 horas e 12 minutos no horário de Brasília. Então vamos ter início do lançamento hoje. Estamos aguardando confirmação do novo T0. Em momentos de angústia e espera. Vamos ver se tem alguma informação no Twitter a respeito sobre isso. Deixa eu dar uma olhadinha. Ele dá a volta para as imagens aqui para nós. Deixa eu ver se temos alguma informação. Até o momento não. Estamos aguardando, né, para ver se então, teremos informações aí sobre o novo T0. E momentos aí de espera, né, que são angustiantes.
Temos que aguardar. Quando nós tivemos também uma transmissão similar também da Rocket Lab, ela foi na Nova Zelândia, até me lembro dessa transmissão, foi na madrugada, né? Tivemos aí 3 tempos de voo nessa transmissão. E aí só foi lançado de fato às 3h30 da manhã aqui no horário do Brasil, né? Estava iniciando, o horário estava marcado para 1h, alguma coisa assim, né, da manhã. E aí só foi lançado de fato depois de 3 tempos de voo, às 3h30 da manhã. Essa missão eu lembro bem da Rocket Lab, foi tenso. Né, ter veículo pequeno dá esses problemas assim, né? Tem essas dificuldades aí de ter um veículo pequeno de lançamento. Pois é, temos que aguardar. Is for launch lovers. In case you missed it, just a few moments ago, we got the report from Mission Control that the upper level winds are trending down in the right direction. That means we may have an opportunity for liftoff during tonight's launch window, which remains open until 8 p.m. Eastern Time. The operations team are working through the logistics for that right now and will let us know if a new T0 can be set shortly. We'll bring you that update as soon as we have it. Né, então, mais uma vez, ela confirmou, né, que os ventos então diminuíram a intensidade e aí, portanto, o lançamento ficará dentro da janela de lançamento. Só estamos aguardando aí a confirmação então do novo T0 para o lançamento, né? Estamos aí no tempo de hold ainda nesse momento, só estamos aguardando a nova autorização para o novo T0. Estamos acompanhando a missão Virgínia e Launch Valor. A primeira missão então do Electron, um solo americano no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Né, o primeiro tempo de hold aconteceu então a 12 minutos, né, como vocês podem ver aí no relógio, a 12 minutos do lançamento, estava previsto para acontecer aí às 20 horas no horário de Brasília, né, o início da janela de lançamento. E se encerra às 22. Né? Estamos então, só não foi lançado devido então a problemas com ventos fortes em altas altitudes, né? Mas nesse momento então foi confirmado então pela equipe da Rocket Lab e os ventos fortes então já diminuíram sua intensidade e confirmaram então o lançamento para hoje dentro da janela de lançamento. Só que estamos esperando aí um novo tempo então de atualização, né? Novo T0. Estamos vendo se vai manter o mesmo cronômetro, né, que foi marcado então aí 12 minutos, ou se vai acrescentar ou se vai reduzir, não sabemos. Temos que aguardar. E sobre a programação dessa semana, né, dia 20 de dezembro agora, vamos ter missão aí então da Ariane Space, das Pleiades 1005 e 6. Com o veículo Vega C, direto da Guiana Francesa. Vamos acompanhar ao vivo aqui também no nosso segmento WillPTV in Space dentro do nosso canal Matemática com Will.p. E lembrando também que no nosso canal na Twitch, né, twitch.tv/WillPTV, no dia 22, a partir então por volta aí de 12h30 ou 1h, vamos ter live de 12 horas em comemoração então a 1 ano de canal por lá. E lá então na Twitch nós sempre fazemos, estamos fazendo agora um período aí então de lives de jogos retrô, né? Então, um período de games que nós estamos fazendo por lá. Então será 12 horas aí live de jogos e também de bate-papo com o chat, né? De interação com o chat. E aqui nesse canal, né, para vocês que estão chegando agora, meu nome é William Pessoa, né? Sou professor de matemática, né? Também cursei um pouco de astronomia aí pela FRJ, né? Aqui do Rio de Janeiro.
Eu sou formado como professor de matemática. Tá? E aqui nós temos live, né, dos segmentos aí, né, da parte espacial, né? O segmento do nosso canal UPTV Space. Nós temos também o segmento principal aí, a parte de matemática, né? Com conteúdos aí de nível fundamental, médio e nível superior. A gente vai começar a ter agora aí conteúdos com nível superior. E também com lives aí de programação Python, né? Então, para quem aí curte Python, então nós temos lives aí de Python, né? A última série que nós fizemos de Python foi sobre o projeto de estatística, né? Onde então trabalhamos aí toda a parte da construção de tabela de classe, né? Inclusive com gráfico do histograma. E agora então vou preparar uma nova série aí para vocês em breve, né? Fazendo então utilizando o pacote XLSX Writer, né? Então é um pacote do Python que serve para você escrever no Excel usando Python. Então fiquem ligados aí para essas novidades. Também teremos novidades com conteúdos então relacionados então à parte do ensino superior, né? No caso então cálculo, álgebra linear, né? Então fiquem ligados aí para mais, né? Se vocês também tiverem dúvidas, né, de algumas questões da matemática ou a programação em Python, só mandar então nos comentários aí nos vídeos, ou então seguirmos nas nossas redes sociais, né, no Instagram ou então no Twitter, mandando então uma foto então da questão que vocês queiram então que eu resolva. Então eu posso depois selecionar e gravar vídeos, as questões que vocês então selecionaram aí, né? Beleza? Fiquem ligados então aí nas nossas lives, hein? Não esqueça então de deixar a sua inscrição, seu like e de compartilhar a live. Então, nesse momento a equipe está discutindo aí qual será então o novo T0 para o lançamento de hoje da Rocket Lab, o veículo Electron. Estamos aguardando então a confirmação. Já foi confirmado então que os ventos já diminuíram sua intensidade e que foi liberado então para o lançamento até o momento, né? Então foi dado sinal verde. Nós estamos aguardando aí então a atualização do cronômetro aí, então, para contagem regressiva do cronômetro. Mas ainda estamos em tempo de roubo. Nesse momento então são 21 horas e 22 minutos. Né? Então temos que aguardar, né? Não tem outra saída. Né? Não tem outro jeito aí. Temos que aguardar. Estamos em hold ainda neste momento. Estamos só aguardando então nova atualização do novo tempo para o lançamento. Então, estamos aguardando a confirmação então, para o novo horário do lançamento. Lembrando também que no dia 20 aí vamos ter o primeiro lançamento comercial na base de Alcântara, aqui no Brasil, né?
pelo veículo então sul-coreano. Não teremos live para esta missão por conta de questões de comunicação via internet no local. On the chilly eastern shore of the United States. As you may have noticed, we're currently in a hold at T-minus 12 minutes due to our favorite nemesis, upper level winds. Earlier we heard from operators they were seeing winds trend in the right direction for potential liftoff towards the end of the window, which we have open until 8 p.m. Eastern or 0100 hours UTC. We'll keep you updated as we learn more information from Mission Control. Estamos aguardando aí, então, nova atualização, né? Porque a primeira janela de lançamento se encerra agora, caso às 10 horas. Estamos aguardando aí o que vai ser decidido. Mas parece que vai ter uma nova oportunidade aí na janela, então, no caso de meia-noite, no horário local. No caso, então, aqui seria 2 da manhã. Né? Se é isso mesmo, então temos que aguardar, né? Vamos ver aí o que vai ser definido. Deixa eu ver se tem alguma atualização no Twitter rapidinho, já volto com as imagens. Para confirmar essa informação. Aqui por enquanto no Twitter não foi confirmada ainda essa informação, mas estamos aguardando então novas atualizações. Estamos aguardando então nova definição aí sobre um novo T0 para a missão da Rocket Lab. Até o momento ainda não foi definido nada ainda. Daqui a pouco então completar aí 2 horas de hold. Porque o tempo de hold então iniciou quando tivemos então 12 minutos para o lançamento, né? No primeiro período de lançamento foi às 20 horas, né? Que era para ter às 20 horas. Aí foi às 19h48 no horário de Brasília. Então, daqui a pouco vamos ter 2 horas de voo. E aí estamos aguardando então o que vai ser definido, né? Estamos aguardando. Temos que aguardar então o que vai ser definido aí, então pela equipe aí da Rocket Lab. Não tem o que fazer, né? Nessas ocasiões.
Estamos aguardando então que vai ser definido pela equipe da Rocket Lab sobre a missão de hoje. Neste momento, então, são 21 horas e 30 minutos. Estamos ainda aguardando a definição que vai ser feita, então, para a missão de hoje da Rocket Lab, né, da missão Virgínia for Launch Lovers. Primeira missão, então, do Electron, do solo americano. Né, entramos, então, em tempo de voo. Demos aí 12 minutos para o lançamento, né? 19 horas e 48 minutos. O primeiro período de lançamento está marcado para as 20 horas, no horário de Brasília, né? Devido então às elevadas então, intensidade de vento, né? Nas elevadas altitudes. Então a missão de hoje sofreu esse rolo, né? Mas como então já diminuiu essa intensidade dos ventos, né? Camada de altitude, aí a equipe está definindo aí o que será feito, né? Lembrando que a janela de lançamento, a primeira janela de lançamento de hoje se encerra em meia hora, né? Então, vamos ver aí o que eles vão definir. Então estão discutindo aí, né, para saber o que vai ser feito. Qual o procedimento aí que vai ser tomado. Se vai dar scrub ou se vai continuar a contagem. Então, a equipe está em dois locais, né, tanto na Nova Zelândia quanto na Virgínia. Essas são imagens da equipe na Nova Zelândia. É importante novamente a imagem do Electron, do complexo de lançamento, então número 2 da Virgínia. Estamos aguardando aí então a definição do novo T0. Tem que aguardar, né? Não tem muito jeito. Lembrando aí, né, de vocês então deixarem sua inscrição, seu like e compartilhar então a nossa live. Estamos aguardando então a definição do novo T0 para o lançamento de hoje da Electron. Então eu volto já já com novas atualizações para vocês. Fiquem com as imagens aí então do Electron.
Opa, tivemos atualização aí do T0, hein? Olha aí, hein? Olha aí, novo T0 aí, marcado então na tela, menos de 24 minutos, hein? Novo T0 aí na tela, hein? Mas ainda não saiu o hold. Novo T0 na tela. Dentro ainda da janela de lançamento, hein? 23 minutos. Será o fim do hold? Vamos postar que sim, né? At the bottom of the screen corner there, we have the time ticking down from T-minus 22 minutes. That is the last possible opportunity we have for this launch window tonight, but we are still waiting for those strong winds to die down up above Electron on the pad there. Novo T0 então just aí to para... reiterate, that clock is ticking down to our last possible opportunity while we wait for an update from Mission Control. Targeting a T0 of 7:59:58 local. That is our last opportunity. We are still monitoring upper level winds. Is still borderline, but we're doing everything we can here. Abort. Acho que deu aborto, hein? $22 minutos para o lançamento. Será que vai dar aborto? Não sei, né? Vamos ver aí o que vai dar, né? Por enquanto ainda tá como hold ali em cima, né? Eu não saio do hold, então vamos continuar com o hold, mas tá o tempo regressivo aí, né? O tempo regressivo tá aí. Agora vamos ver aí se vai dar scrub ou não. Ainda estamos em hold, né? Vamos ver o que eles vão decidir. Vai tirar o hold da tela ou não. Vamos aguardar, vamos aguardar. Temos expectativa ainda, né? Não sabemos. $21 minutos. Então, o relógio não parou. Então estamos aí com uma nova contagem regressiva. Então a nova janela de lançamento ainda. Dentro da janela de lançamento ainda, né? Estamos aguardando. Mas ainda não saiu o hold lá de cima. Devido a problemas com o vento, então, em altas altitudes. Atmosfera. Tempo de hold. Tempo regressivo. O novo, né? Continua aí, né? Será que vai? Ou será que não vai? Eis a questão. Vai! Saiu o hold. Saiu o tempo, saiu o hold. Vamos, hein, galera? Abastecimento concluído. E vamos, hein? E lá vamos nós, hein? Lá vamos nós, hein, pessoal? 19 minutos e 40 segundos. Será que vai? Ou não? Por enquanto vai. Estamos aí então com o abastecimento do veículo concluído, com sucesso. Lembrando que o Electron então, ele possui 3 estágios. Ele tem então 18 metros de comprimento. Então hoje então são 3 satélites aí da empresa Alki AI360. Hoje são 3 satélites aí, né? Então o tempo de missão está programado aí para acontecer por volta, tempo de duração da missão de 57 minutos e 18 segundos, né? Que é o nosso tempo aí então até o deploy.
Então, nossa altitude alcançada aí de hoje é de 550 km. Será alcançada então a altitude de órbita de hoje. Tivemos aqui o primeiro tempo de hold, quando foi aí na missão, então 19 horas e 48 minutos no horário de Brasília, quando deu aí 12 minutos no tempo regressivo. E agora então estamos aí com uma nova contagem regressiva, então o horário de lançamento aí deve estar previsto aí por volta das 22 horas. Então teremos sim lançamento dentro da janela de lançamento de hoje. Bem no limite ali, né? Da janela de lançamento. Vamos nós, hein? Estamos aí com 18 minutos e contando. Saímos do hold, hein? Saímos do hold. Estamos agora nesse momento, né? O veículo já abastecimento concluído, né? Pronto para o lançamento. Então é a primeira missão em solo americano. Da Rocket Lab, né? Então do veículo Electron. Então esses satélites de hoje, né? São satélites aí de rádio de frequência geoespacial, né? Tipo GPS. No total desses satélites da empresa Huawei, são 6, né? Mas hoje serão lançados 3. 17 minutos e contando. Hoje será que vai? Hoje sim. Hoje sim. Estamos acompanhando então a missão Virgínia for Launch Lovers. Direto do estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Primeiro lançamento então do Electron em solo americano. Lembrando que o Electron já fez 32 lançamentos, né? Lá na Nova Zelândia. E esse é o primeiro lançamento em solo americano. Por enquanto, sem mais nenhum problema até agora. Hoje vai, hein? $16 minutos. 16 minutos para o lançamento. Até o momento aí, tudo ok. $15 minutos. Mais o hold. O pessoal da equipe lá estão discutindo aí se vai ter ou não o lançamento aí. Parece que eles estão querendo botar mais um tempo de hold aí. Estamos aguardando então. At this time, the T-minus 18 minutes check sequence is complete. $14 minutos para o lançamento. Nesse novo marco, então, o novo T0.
Estamos acompanhando então a missão Virgínia for Launch Lovers da Rocket Lab. Primeiro lançamento do Electron no solo americano. Estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Chegando então 3 satélites serão colocados em órbita numa altura de 550 km. Hello again. In the not too distant future, when strong winds will hopefully not be an issue, we have 2 exciting missions set to fly from this NASA range for the agency itself. The mission names are TROPICS, and that stands for Time-Resolved Observations of Precipitation Structure and Storm Intensity with a Constellation of Smallsats. Quite a long name, but an exciting mission to send 4 CubeSats across 2 launches into low Earth orbit to measure temperature, humidity, and precipitation structure to track the evolution of tropical cyclone intensity. These missions are set to launch in the middle of next year, and we cannot wait to see another few electrons on the pad in quick succession. Nossa, que coisa, hein? Vamos lá. Vamos lá. Por enquanto o cronômetro lá está rodando tranquilamente. Vamos ver, né? Se vai permanecer assim. Estamos aí então a 12 minutos e 15 segundos. Né? Aqui vai. Aqui vai. Minutos. All stations LD on countdown, proceeding with the final pull for launch. Go, então no, agora sequence. Nova checagem novamente do final Stage. go, no go, launch pull. Avionics. Checagem final então de lançamento. Let's go. GNC. GNC is no go. GNC is no go for upper level winds. Novamente então tivemos um novo aumento dos ventos aí. VCON. Não VCON foi autorizado para o lançamento. T1. Let's go. Parte do clima. GC is go. PLS. PLS is go. Mars CE. Mars CE is go. Tivemos aí Mars Ops. um novo problema com os ventos novamente. Mars 1. Mars 1 is go. NASA GSO. GSO go. NASA RSO. RSO is go. 11 minutos. MM is go. LD SUP. LD SUP is go. And NASA TD. NASA TD is go. Okay, all stations, unfortunately, we are going to be no-go today. We'll have to hold the count. Can't say we didn't give it our all. Vehicle is perfect, pad is perfect, everything is perfect except for those upper level winds, so... Pois é, foi cancelado aí. Scrub. É isso mesmo? Scrub. Temos que aguardar a confirmação de Scrub. Hello again from Launch Complex 2. Well, the team put up a good fight, but unfortunately, as you heard there, those upper level winds got the better of us today, and we will be standing down from a launch attempt. We do, though, have a backup opportunity tomorrow, so we will see you back here then. Thanks for joining us for today's attempt. We look forward to bringing you the liftoff of Virginia is for Launch Lovers very soon. Então é isso, né? Scrub. Scrub, pessoal. É. Fantasma do Scrub roda aí todo mundo, né? Scrub. Então, nova oportunidade talvez aí será amanhã, né? Vamos aguardar então nova atualização. Né? Então a missão de hoje aí deu Scrub, né?
Então, com isso a gente encerra aí a nossa transmissão de hoje. Tá? Agradeço a todos aí, então, a sua paciência, a sua audiência. Lembrando sempre de nos seguir então, nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, onde então teremos todas as nossas atualizações. Tá? Então, hoje, infelizmente, então, deu scrub, né? Então, devido ao problema com o vento. Tá certo? Então, agradeço desde já então, a participação de todo mundo. Então, nos veremos aí, uma nova oportunidade, talvez amanhã. Certo? Então, fiquem ligados então para as notificações aí do nosso canal. Lembrando que também no dia 20 teremos a missão então, da Pleiades 1056 com a Ariane Space. Então, nos veremos até lá, ou a qualquer momento. Boa noite a todos e fui!